Seja bem-vindo a mais um episódio do O Investidor com Propósito, que tem a intenção de trazer provocações, histórias, abrir caminho para vocês e, ao mesmo tempo, trazer histórias fantásticas aí do dia a dia, não só do lado profissional, mas também do lado pessoal. Estou ao lado aqui dos meus parceiros, Orlando Stocco Júnior, Luiz Sérgio Júnior. E aí, Orlandinho? Boa tarde, Luiz, Dr. Ricardo, Dr. Patrick. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Com certeza vai ser um episódio aí sensacional, com muita história bacana aí. Luiz Sérgio. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Patrick e Ricardo, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da história, Jaraguá tem muitas histórias e essa aqui é mais uma rica, que a gente vai poder compartilhar com todos os ouvintes nossos. Obrigado. Bom, e como vocês falaram, nós temos aqui dois grandes convidados para contar um pouquinho das suas histórias, não só profissional, mas também pessoal. Estão aqui com a gente o pessoal da MMD Advogados. Estamos aqui com o Ricardo Maier e também... Boa tarde, Ricardo. Obrigado. É um prazer um prazer enorme estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história e como o Jaraguá nos recebeu e o que a gente tenta fazer para agradecer o que Jaraguá nos deu, Maravilha. E também o Dr. Patrick Mercer está aqui com a gente para falar um pouquinho, contar um pouco da sua história aqui no Investidor com Propósito. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado. Boa tarde a todos. Orlando, Luiz, Joey, obrigado pelo convite, E é um prazer estar contigo aqui também, Ricardo, Igualmente. na bancada. Tudo bem. E essa parte de convivência, Vocês já convivem juntos no mesmo ambiente, Sim. São associados da MMD, O Ricardo, conta como é que começou essa história, Ricardo. É longa, vocês têm tempo? Temos. Veja, eu sou natural de Brusque, Aliás, no escritório hoje, o escritório é sinônimo de que como o Jaraguá recebe bem as pessoas, Que legal. A maioria dos membros hoje do escritório são de fora de Jaraguá, Nós chegamos em Jaraguá do Sul num período que Jaraguá estava uma crescente, com empresas se expandindo muito. Isso foi no ano de 93. Sou natural de Brusque, como eu falava, era advogado interno de uma empresa chamada Renault, Grupo Renault de Brusque, era muito forte na área têxtil, E lá já conhecia uma das pessoas que futuramente seria meu sócio, que era o Paulo Matos, Paulo Luiz da Silva Matos. Nós estudamos juntos, fizemos a faculdade na Univale em Itajaí. E o que nos trouxe para Jaraguá do Sul foi uma pós-graduação que viemos a fazer em Blumenau, em 92, 91, antes, até 90, onde nós conhecemos o José Benedito de Campos, e o Odilon Reiser, que eram associados de um outro escritório em Jaraguá do Sul maior. Na época, a especialidade deles era puramente a área trabalhista. Passamos 3 anos no curso de pós-graduação. A convite do campus, o Paulo veio primeiro, veio a Jaraguá em 91. A seguinte, o escritório se separou, formaram 2 escritórios, e Campos e Paulo saíram para formar o que hoje é MMD, me convidando, e eu cheguei aqui, então, em 93, Então, estamos aqui agora completando 32 anos já, 32 anos. Assim começou o MMD. Depois, um ano depois, o Célio Dalcanale, que hoje é o nosso sócio, o Ireneu Bianchi, que já se aposentou, enfim, o time foi crescendo com o passar do tempo. Mas a nossa vinda a Jaraguá do Sul se deu dessa forma, A universidade, os cursos de especializações, e a amizade que a gente formou com gente daqui para vir para Jaraguá do Sul, Poxa, que bacana essa história e como você falou, naquela época, como Jaraguá do Sul absorvia o pessoal que tinha o foco de desenvolver e permanecer na cidade e fazer benfeitorias aqui, Sim. Jaraguá do Sul, isso em 93, na época eu acho que tinha 70 mil habitantes, é uma cidade bem... Assim como Brusque também é uma cidade bem próspera, estava em crescimento, em expansão, mas era muito tranquila, muito ainda colonial, uma coisa gostosa. A advocacia não era diferente. A advocacia, na época, era ainda muito personalíssima. Eu vou vou conversar com o doutor tal, vou ser atendido pelo doutor tal. Na época, eu não acredito que tínhamos 60 advogados em Jaraguá do Sul, militantes, então eram pouca gente, O nosso propósito na época foi um pouco diferente, era quebrar isso, a nossa ideia é transformar, pensar a advocacia como uma empresa. Esse é o ponto, sair daquela coisa pessoal para o empresarial.
um pouco de resistência da OAB, até porque a nossa legislação ela não proíbe publicidade, né? Nós somos proibidos de fazer isso. Então, você tem que divulgar o seu nome com um certo cuidado, de uma maneira diferente, né? Mas a nossa ideia sempre foi assim, pensar como empresa. E por quê? Porque nós pensávamos em continuidade. Não acreditávamos e não queríamos que esse empreendimento acabasse conosco, né? Nós não seríamos o limite. E é o que acontece até hoje, né? Então, assim, acho que foi uma ideia inovadora nessa área, principalmente porque nós fomos expandindo, pensando como empresário. E até porque o nosso foco era empresário. Nós só atendíamos empresa, como atendemos até hoje. E também visando o seguinte, o que a gente observava na época, Jaraguá em expansão, muitos escritórios de fora vinham trabalhar aqui, oferecer. Nós tínhamos já grandes empresas, né, VEG principalmente, Malve e outras, enfim, Marisol, e era normal que a concorrência de fora viesse aqui. Então, nosso objetivo foi o quê? Nós pensando nisso, nós temos que criar uma estrutura para fornecer ao empresário jaraguaense um serviço completo, né? Que ele não necessite ter mais de um ou outro profissional. Vou atender trabalhista nesse, civil, naquele, tributário no outro. Se gera uma confusão e até insegurança às vezes, né? E nós fomos criando uma estrutura, então, para que pudéssemos compreender todas as áreas, né? Nós éramos em 3, hoje somos em próximo de 60, Quase né? 60. 60 profissionais. Para o Porto de Jaraguá do Sul, a gente considera que é um escritório grande, né? E agora começamos um outro processo de expansão, sair de Jaraguá. Nós recentemente inauguramos uma filial em São Bento, faz 60 dias agora, né? E estamos nessa fase crescente. Agora já é uma outra geração, agora não é mais conosco, né? O Jaraguá do Sul ele tem essa característica que ele abraça muito os empreendedores, as pessoas que vêm com essa vontade de trabalhar, de empreender, né? Vocês vieram num momento para Jaraguá do Sul que vocês perceberam que era uma necessidade de expansão da cidade. E depois desses 32 anos, o que vocês percebem? A cidade ainda está em expansão, as empresas ainda estão expandindo, ou é um momento de transformação, de reinvenção dos negócios? Eu acho que Jaraguá expande, lógico, nós temos um limitador, porque assim, Jaraguá, pela própria característica geográfica dela, ela começa a crescer para fora, né? Então a gente vê que municípios vizinhos começam a absorver parte do progresso de Jaraguá do Sul, né? Mas eu acho que agora o momento é mais de transformação, sim. Isso é bem colocado por você. Por quê? Nós estamos saindo daquela coisa operacional, da manufatura, para uma era mais tecnológica, eu acho. Uma reinvenção de processos, né? Exatamente. Eu até queria aproveitar, doutor, antes de a gente pedir para o Patrick também entrar e falar um pouquinho dessa nova, mas eu queria aproveitar para unir, né, a geração que entrou, vocês fundaram, né, e hoje, o momento dos desafios daquela época, né, quando vocês começaram. 70 mil habitantes. Hoje São Bento, acho que tem mais ou menos isso. 80 mil habitantes. Se for avaliar os desafios, né, que mais exigiram de vocês, como sócios, comparado com hoje, né, com essa nova era da tecnologia e tudo mais, para o senhor, né, que começou, que vivenciou aquela abertura de escritório, com hoje, tem diferenças? O que o senhor vê de diferente de 91 para hoje, a abertura, né? Hoje vocês estão abrindo São Bento... Muita diferença, sabe? O que nós mais percebemos, né, principalmente a minha geração, né, nós viemos de uma geração onde a conversa, o atendimento pessoal tem uma relevância muito forte, né? Então, a visita ao cliente, o tempo de disposição do cliente era muito maior. Hoje a tecnologia ela é muito importante, ela aproxima. Por outro lado, ela torna esse relacionamento mais pouco frio, né? Mais mecânico, né? Mais mecânico, né? Essa geração nova que está vindo, ela se adapta e lida com isso muito mais fácil que nós, né? Então eu percebo até os filhos dos nossos clientes, né, que eu já não consigo mais conversar com a mesma facilidade como conversava com os pais. Por quê? Justamente essa característica, né? Não que seja ruim, é prático, Sim. né? E a gente vê uma geração aí de pessoas assumindo os negócios das famílias de Jaraguá do Sul com pleno sucesso, né? Mas é outra pegada, né? Outra maneira vibe, de lidar no relacionamento. A gente sente um pouco falta nisso, né?
É sinal que às vezes a gente tem que, agora está na hora de recuar e assumir outras coisas. Claro, né? Faz sentido. Isso faz parte da evolução, né? É verdade. Tem que saber o momento em que tem que passar o bastão. O bastão e cuidar dessa outra parte aqui, né? E também apresentar o Patrick Messer, está com a gente aqui também, que veio se juntar a esse grupo, né, Patrick? É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá, né? Eu sou paranaense, né? Nasci numa cidade chamada Telêmaco Borba, interior do Paraná. Bem novinho, já fui para Curitiba. E meu pai é médico, então eu tive um dilema, né, entre ser médico e ser advogado, né? E acabei optando por ser advogado, até incentivado por ele, né? Ele falou: não, você tem que ser advogado, a medicina já está com muito plano de saúde, você vai sofrer na mão disso, acaba indo para lá. E foi engraçado porque eu acabei fazendo terceirão em Curitiba e eu conheci uma pessoa de Jaraguá, que é o Marcelo Marquardt, filho da Marilze Marquardt, né? A gente acabou fazendo terceirão juntos, depois cada um fez uma faculdade diferente. Mas eu comecei a frequentar Jaraguá nessa época. Com 16, 17 anos, eu vinha para passar férias aqui, né? Então, já ia comecei... namorar. Ia roubar as meninas. Não, só passear, né? E aí, acabou que eu fiz faculdade em Curitiba e conheci meu primeiro sócio lá, que era médico, já era médico e fazia direito. Então, quando ele se formou, aí ele já deu a ideia: vamos abrir um escritório juntos? Eu nem pensei duas vezes, falei: vamos. Então, eu passei na OAB, 2 meses depois a gente estava abrindo um escritório, e foi interessante que ele já tinha 15, 16 anos de medicina, ou 20, não me lembro certinho, Jorge Time, né? E a gente teve a gente abreviou um pouco a trajetória. Por quê? Porque a gente já foi confiado pelos clientes que eram dele na medicina. Já vi uma carteira. Então a gente acelerou um pouco, né? E a gente deu aula na faculdade, que ele já era professor na Faculdade Federal do Paraná, Evangélica do Paraná, e a gente falava sobre mercado de trabalho e responsabilidade legal do médico. Então já veio uma ideia assim: como é que você se prepara para ir para o mercado e depois você sai da faculdade? Aí logo em seguida, né, nunca perdemos o contato, eu e o Marcelo. O Marcelo foi para Curitiba também, o Marcelo Marquardt também virou sócio lá. Hoje os dois continuam sócios, eu saí, porque daí acabou que o mundo continuou me trazendo para perto de Jaraguá do Sul, né? Minha esposa é daqui, né? Há muito tempo, a Alessandra, que é Alessandra Klein da Silva, né? Aí eu estou em Jaraguá já há 17 anos, né? Mas na MMD eu estou há 8 anos que eu estou fazendo parte do time. E por incrível que pareça, a gente tinha parceria, né? O meu escritório de lá tinha parceria com o escritório daqui para fazer situações que a MMD precisava em Curitiba, eles faziam, e quando a gente precisava aqui, a gente fazia de lá para cá, né? E aí as coisas foram se conectando. Então, estamos aqui já há 8 anos, né? Viemos com um propósito de crescimento, né? de reinvenção, de trabalho juntos. E hoje a gente está desenvolvendo as novas unidades, crescendo e desenvolvendo tentando levar o legado que o Ricardo, o Célio e o Paulo já construíram, né? O MMD ele foi uma decisão nessa nova fase, né? Porque a partir do momento tiveram algumas mudanças no nome, né, Ricardo? Sim, mudamos. Eu sempre coloco assim: a OAB não permite que a gente chame a advocacia de slogan. Então eu não posso, por exemplo, ter flash advogados. Não é permitido. Então eu uso o nome do sócio inteiro, ou os sobrenomes, ou no máximo as iniciais. Então a gente estabeleceu que é MMD Advogados, que é Matos Maier da Alcanale, fica como a nossa formato visual de identificação. Eu não sabia, a advocacia não permite slogan. Outro dia eu estava brincando comigo que os escritórios de advogados, normalmente a gente vê sempre as iniciais do nome, né? Eu falei: pô, que fraude de criatividade, né? Porque não podia um slogan. Isso. Mas aqui o direito é seu. Infelizmente, o que a gente comentava assim, a advocacia evoluiu, muitas coisas evoluíram, mas a OAB, nesse ponto, ela é retrógrada, né? Então, é uma empresa que nós temos, né? Nós estamos no mercado como qualquer outra empresa, né? Não podemos fazer publicidade e temos que vincular o nosso nome à operação, diretamente. Isso é ruim, porque com a experiência que nós tivemos no passado, por exemplo, pessoas se aposentaram, já saíram, e eu tenho que manter as siglas ou o nome dele, fica um negócio. Então, cada vez mudava o nome, você perde a marca, perde publicidade. Perde a característica, claro. Aí, a última, então, nós vamos manter o IMMD, a propaganda hoje toda é a propaganda. Né? O marketing. A Robi, eu acho que não estava ouvindo. Se trabalha em cima dessas 3 siglas justamente para não vincular, né? Claro. Daqui a pouco eu me afasto, não sou mais. Né?
Mas infelizmente é isso. Por isso que você vê essa situação. É porque senão você teria que usar os nomes extensos, né? Sim. Então, cada vez teria que se identificar dessa forma, né? Às vezes você pega... Então, imagina se todos tivessem que citar o nome de todos, né? mundo. Então, Fica enorme, né? Então, hoje a gente consegue ter essa alternativa de usar as iniciais como... Doutor Patrick e doutor Ricardo, nesses 32 anos, a gente fala aqui sempre no programa... Eu só vou te corrigir, porque são 34. 34, 32 do Ricardo na MMD, 34 da MMD. Nesses 34 anos, então, a gente aqui no nosso programa, a gente fala sobre muito investimentos, empreendedorismo, e a gente procura focar muito nas dificuldades e acertos. A gente sempre bate na mesma tecla, que é de não apresentar e de combater um pouquinho as receitas prontas, de sucesso, de empresas, enfim. Vocês aí, como são muito especializados com empresas, eu queria entender um pouquinho o que é mais comum. A gente vê muitas empresas que começam bem, que começam com certo sucesso, normalmente aquelas que vêm já de gerações ali, e tendem a, em algum momento, ter uma dificuldade. A gente costuma falar também que as empresas ela têm ali um tempo de vida, um tempo de vida útil, um tempo de maturidade ali. E a gente também vê as empresas que procuram vocês, que chegam até vocês na dificuldade e acabam ali se acertando e depois tem aquele caminho de ascensão ali. O que é mais comum? O pessoal chega na alta e depois acaba tendo algum problema, ou o pessoal chega com problema e se conserta e vai embora? Eu acho que meio equilibrado, né? Meio equilibrado. Depende muito da época da economia, Orlando. Acho que esse é o termômetro, né? Você, quando está numa situação um pouco mais positiva, vamos lá, né? A advocacia ela é necessária para o andamento dos negócios, né? Antigamente se achava que só procurava um advogado, quando tinha processo. A gente costuma dizer que processo todo advogado faz. Bem ou mal, o advogado faz processo, né? Então, hoje a advocacia empresarial ela é muito mais estratégica para o empresário do que só defender ele no processo. Vai acontecer o processo. Desde o começo da civilização tem divergência. Então, a divergência, para não ser resolvida na época que era na luta braçal, né, entre um homem e outro, hoje tem a justiça para equilibrar isso, né? Então, o processo vai acontecer. Mas eu imagino, Orlando, que depende muito da economia. Tá? A empresa, às vezes, ela está crescendo e ela está precisando de uma assessoria jurídica um pouco mais especializada. Então, ela procura uma assessoria, né? Ou ela teve algum problema de gestão e ela vai precisar enfrentar os débitos, vai precisar enfrentar uma situação de dificuldade financeira que levou a crédito de imposto em atraso, algum parcelamento bancário que não foi pago, alguma coisa que vai ter que administrar isso. E isso não é, por favor, não, estamos só relatando o que é da advocacia, jamais trazendo isso para uma venda, né? Não é essa a ideia, né? Mas o que eu costumo dizer, né? O que o empresário sabe fazer? Tocar o negócio. A partir do momento que o empresário sai do negócio e vai administrar a dívida que ele tem, ele desfoca do que ele mais sabe fazer. Mas a gente fala que comumente apagando incêndio, né? E o buraco vai só aumentando. Vai só aumentando, porque ele está preocupado em negociar com o banco, ele está preocupado em negociar o tributo, ele está preocupado em melhorar a gestão financeira dele, e daqui a pouco tem pessoas que podem auxiliar ele nesse aspecto. Exatamente. E ele volta para o negócio e faz aquilo voltar a dar os frutos que sempre deu, ou que se reinventa para trazer uma situação nova, né? A gente mesmo, né, Ricardo, semanalmente, mensalmente, nas nossas reuniões, pensar em o que a gente pode fazer para se reinventar, porque se você parar no tempo, vai ter um momento de dificuldade que vai acontecer. E né? estrategicamente, até essas negociações, esse tipo de coisa, realmente é um nicho de mercado que tem que ser direcionado ali para uma equipe qualificada, porque o empresário normalmente acaba colocando emoções, enfim, acaba às vezes não conseguindo negociar de uma forma efetiva, de uma forma produtiva, assim, ele acaba às vezes se jogando nas cordas, como a gente diz aqui, ou colocando muita emoção ali. E é nesse sentido que entra ali o escritório, a advocacia ali, para ter aquela coisa mais... O objetivo, como coloca o Dr. Patrick, é isso, né? Porque a gente tem que fornecer a tranquilidade para o empresário focar no seu negócio propriamente dito, né? Lógico, assim, na nossa área, uma coisa é certa que a gente pode dizer, né? Não existe tédio, né? Porque como nós estamos reflexo da situação econômica, nós trabalhamos só com empresas, e no Brasil nós temos sempre altos e baixos, agora devemos enfrentar uma nova crise aí. É certo que empresários com problema virão, né? Empresário com problema,
quando ele não tem uma equipe interna montada, pelo porte dele, muitas vezes, né, ele se perde no negócio, né? Então, nosso objetivo é esse. Bom, é um planejamento, né? A situação está difícil, a situação está complicada. O que nós podemos fazer na área bancária de negociações, podemos fazer na área de administração tributária, né? E às vezes até societário, né? Porque isso acaba gerando às vezes reflexos societários, né? Reflexos internos. O nosso objetivo desse aqui, né? Em tempos de calmaria, né? E sempre foi o nosso objetivo é o trabalho preventivo, né? A gente sempre gostou muito disso. Procuramos sempre focar nisso, né? Então nunca abandonamos, independente de empresas que passam a administrar problemas, nós nunca deixamos de lado o trabalho preventivo para evitar, né? Então nós temos uma equipe bem forte nisso e nós temos uma expertise. A gente pode dizer, gostamos de fazer isso, achamos que isso é muito viável, até porque o judiciário no Brasil, além da insegurança que a gente tem presenciado ultimamente, a morosidade ela atrapalha, né? Desculpa te interromper agora, Ricardo, mas era até um ponto que eu queria chegar. Sim. Isso que a gente vem vendo em noticiários, acompanhando, para mim é inédito. Não sei para vocês. Essa mudança do judiciário, essa coisa que vem acontecendo. Eu acho que é uma mudança muito perigosa. Particularmente, é uma opinião... Já foi visto antes isso? Não, isso é um movimento que começou, posso dizer aí, há uns 15, 20 anos atrás, principalmente começou no Rio Grande do Sul. Sempre teve o judiciário, os juristas, eles usavam uma palavra como positivistas, ou seja, legalistas, né? Porque é isso que dá segurança, né? Você tem lei para isso, né? O judiciário desses anos para cá, se criou dentro deles algumas figuras que hoje é conhecido como ativismo jurídico, né? Ou seja, na lacuna da lei, na ausência da lei, eu tenho liberdade para criar. Ora, isso traz duas complicações. Primeiro, insegurança, né? Eu já não sei mais o que ou outro juiz vai pensar a respeito do meu tema, né? E vai criar lei, né? Então, ou seja, quando ele diz fora da lei, ele está criando lei. Né? Então, ele está exercendo um papel que não é dele, é o papel do legislativo. E é isso que a gente vê no Brasil hoje, né? Acho que nós estamos no ápice, né? Isso veio crescendo. Acho que nós chegamos no ápice. Por quê? Hoje, de novo, opinião pessoal minha, né? Isso chega no Supremo, que é a mais alta corte da justiça, né? Então, você vê algumas coisas acontecendo no Supremo que você diga, puxa, eu vou ter que jogar meus livros fora, né? Mudou tudo. Mudou, não regra é mais do jogo assim, né? não é mais essa. Já né? está Princípios diferente. básicos, né? Então, essa dificuldade que a gente sente hoje de você poder colocar para o cliente segurança, né? O que eu faço? Eu disse, olha, alguns anos atrás eu diria, vai por esse caminho que é certo. Hoje eu tenho que alertar que, olha, é assim, mas pode mudar amanhã. Infelizmente, Essa insegurança jurídica. Isso é uma escala, né, Luiz? Ele vai contaminando as instâncias da justiça, né? Porque, vamos lá, o órgão supremo do país está conduzindo dessa forma. E eu na minha vivência, é inédito, tá, Orlando? A minha resposta é que isso nunca aconteceu na história do Brasil, nessa proporção que está acontecendo. Às vezes era uma coisa isolada que depois o colegiado anulava aquela atitude daquele juiz específico, mas hoje é algo que parece que o absurdo está se tornando natural. E quando eu digo absurdo, é o absurdo jurídico mesmo, que para nós que estudamos essa legislação, o dia a dia, a aplicação, a segurança jurídica, a gente está vendo algo que foge absolutamente disso. E às vezes a gente se sente um pouco sem ação, porque é esse órgão que é o último que está tomando essa atitude. Então, para quem que você vai buscar o equilíbrio dessa situação, né? Lógico que a história da humanidade ela vem nesses altos e baixos. Em algum momento a própria comunidade se organiza, né? Então a gente espera que em algum momento isso aconteça, né? Vai chegar um momento que né, isso vai ter que se equilibrar de alguma forma, né? Mas se confundiu tudo, está virando uma situação extremamente voltada para interesses políticos, né? De um grupo. E cria até um problema sério de atrair novos investidores para Perfeitamente. cá, né? Tem reflexo em todas as... Porque quando tu faz uma análise de negócio e tu pensa assim, vou investir no Brasil, ou seja, brasileiro, mesmo investindo no Brasil, ele já começa a pensar assim, puxa, e para que lado que eu vou? Sim. E aí quando, pelo menos eu entendo que o
O jurídico e o contador é como se fosse os dois braços, né, do empresário. E aí, num conselho consultivo, vamos dizer assim, que vai dizer, para que lado que eu vou? Eu preciso de uma opinião jurídica, eu preciso de uma opinião contábil. Né? E quando não se tem essa definição, o cara fica em cima do muro. Ou ele não sai do lugar, e aí a atração não roda, a engrenagem não anda, né? E tem um detalhe interessante, né? A gente uma vez até numa reunião que a gente fez, a gente acabou trazendo essa curiosidade, né? Existem algumas empresas que a gente atende no Brasil que têm matriz no exterior. A gente mapeou isso, né? E a gente trouxe algumas curiosidades. E é essa complexidade do Brasil que, para eles, é algo inexplicável, né? Então, uma das empresas tem matriz no Japão. Quando a gente comentou com eles que a gente ia entrar com uma tese tributária para recuperar o imposto pago a maior, eles falaram, mas espera aí, nós vamos processar o nosso próprio governo? Que ideia maluca é essa? É surreal, hein? Eles não compreendem. Você entende? Né? Um dos países da Europa, salvo engano, a Itália, se eu não me engano, quando a gente disse para ele que a gente tinha que entrar com uma ação para citar, para depois chamar para o processo, para o devedor se defender, né? E ele devendo uma conta, ele falou, mas ele está me devendo, ele só precisa me pagar. É simples assim, né? É tudo simples, isso que eu vou ter que fazer para poder chegar lá e depois ele ainda ter todo esse prazo. Então, vocês imaginem o empresário que tem capital para investir no Brasil e faz esse mapeamento, né, Orlando, né, Luiz? Espera aí, mas que segurança jurídica eu tenho para trazer esse investimento para cá, né? Meu recurso, né? Exatamente. Tá destinado para o Brasil. Né? Por que eu levo para lá e não faço aqui mesmo, no meu país ou qualquer outro lugar? E atualmente, com a briga atual, né, que é uma das maiores potências do mundo, me parece que a gente vai ser mais ainda taxado como um país que desinteresse de investimento externo. Né? Não beira o absurdo, né? Ultrapassa o absurdo. Falávamos aqui no começo sobre o momento do país, né? Sobre as dificuldades das empresas. A gente vive um momento acho que extremamente delicado, por vários fatores. A gente falou agora do fator jurídico, dessa mudança que está acontecendo. A gente está vendo aqui uma mudança também, essa polarização. Isso chegou nas empresas. Porque se divide o país em classes sociais e também eu percebo que é uma divisão de empresários. Empresários e seus colaboradores. Ali, aquela coisa de que o empresário no Brasil ele é considerado vilão de todas as formas. E isso está indo para a justiça também, né? A gente via antigamente que isso estava mais na justiça do trabalho, onde aquela coisa, foi para a justiça do trabalho, não tem muito o que se explicar. E agora a gente está vendo que isso meio que em todos os setores, né? Para todos ali. O país ele não dá apoio para os empresários, não dá aquela solidez para você empreender. Quer empregos, mas não te dá a oportunidade de gerar empregos. Então fica uma coisa assim... Se você gera mais empregos, você é mais taxado. Exato. Se você... São algumas coisas. E aquele sinônimo, né, de às vezes as pessoas sonharem com um concurso público, nada contra o concurso público, é perfeito para funcionamento da sociedade, né? Mas a partir do momento que a gente incentiva isso, em contrapartida do empreendedorismo, você vai criando um Estado muito inchado. Exato. E aí, para o Estado pagar a conta, ele precisa cobrar mais tributo, ele precisa cobrar mais taxa, ele precisa, sabe? E aí a gente começa a viver o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Dá a impressão que está pior. A gente não tá falando para o pessoal desanimar, não, né? Tem um bom jurídico. Mas a gente vê assim, uma escalada, pelo menos me parece, pelo menos eu tenho essa impressão, que é uma escalada de dificuldades, assim. É um momento delicado, realmente. Por mais que as leis estejam ali direcionadas, né? Elas existem, né? Só tu não sabe qual é a decisão. Ela é dúbia, às vezes, né? Tu vai ter uma decisão que, às vezes, ele toma pro lado de cá, às vezes, ele toma pro lado de lá. Mas Luiz, isso é uma das coisas mais bonitas do direito, a interpretação dupla. Né? É a criatividade, o estudo, a argumentação. Acho que essa é uma das bases da advocacia, é essa. É eu ler o mesmo artigo da Constituição e você, outro advogado, lê isso, e cada um ter uma visão sobre essa situação e defender isso perante um judiciário. O que não dá é para sair dessa interpretação, criar algo novo e aplicar. É o que está acontecendo agora, é isso. Entendeu? Não é divergir com relação ao entendimento do que está escrito ali. É criar algo novo sem nenhuma formalidade necessária para isso. Acho que o que a gente está vivendo é essa situação atual, sabe? De acordo com o que é melhor para o meu time.
Entendi. Se o meu time precisa dessa situação, vamos criar dessa forma. Se não é, vamos criar a contrária. E a gente começou a viver o que o Orlando falou. O extremismo ele é ruim em qualquer situação. Qualquer situação. Causa um desequilíbrio. Eu comentava contigo, né, Joey? A gente está lá no Jaraguá Futsal, né? Estamos com uma trajetória lá. Estamos ajudando, estamos fazendo. Orlando também tem bastante ligação na parte esportiva, né? E o Jaraguá, ele tem uma coisa muito bacana que é trazer a comunidade para a Arena Jaraguá. É famílias, né? É criança, é idoso. Então, é um ambiente de paz, de divertimento. Tá? A gente percebe que isso acaba quando vem as torcidas de campo, as fanáticas. Quando a gente tem jogos contra a torcida de campo, vem a briga, vem a discussão, vem o gás de pimenta, vem o sinalizador dentro da arena, vem a agressão. Por quê? Por causa do extremismo. Então, o extremismo ele não funciona em qualquer situação. Né? É tão gostoso lá na arena, mas daí quando vem um time que tem torcida de campo, a gente tem que chamar 5 mais vezes policial, cerca tudo, as crianças, todo mundo com medo. Né? A própria torcida do Jaraguá fica agressiva, né? Tem já uma movimentação nesse sentido. Então, não faz bem para ninguém. Né? Causa esse pequeno desconforto. Né? E como vocês colocaram, algumas transformações aconteceram nesse período todo. E vamos colocar dos últimos 10 anos para cá. Como é que vocês visualizam quais são os principais dores aí dos seus clientes hoje? Rede social, como é que fica essa questão hoje em dia? Sim. A Mudou questão muita digital. IA? A IA. Isso mesmo. Bom, a gente tinha processo de físico antes, né, Ricardo? Era tudo no papel, né? Hoje não existe mais papel, né? E nesse ponto, assim, a tecnologia ela veio ajudar e muito, né? Lógico, ela tem que ser bem trabalhada, a inteligência artificial está aí. Hoje a gente já percebe que muita coisa falsa, o fake é produzida, inclusive no judiciário, né? Recentemente vê-se algumas decisões aí, alguns advogados e até juízes, né? Usando mal essa ferramenta, né? Mas isso é do dia a dia. Eu acho que isso vai se ajustar ao mercado, vai acertar. Isso é uma ferramenta importante, né? Eu acho que o nosso maior problema é essa insegurança. Para nós é isso. É como lidar com porque vejam, o Patrick colocava uma situação. O bonito do direito é a divergência, é essas discussões. Você criar entendimento. Às vezes você vai até a mais alta corte para fixar um entendimento. É o que no passado acontecia. Fixou o entendimento, está fixado. Mas ela é imutável? Não, tudo evolui. Né? Agora, você tinha segurança nos princípios. Né? Então, principalmente nos princípios constitucionais, né? Porque isso como dizia o Magre, é imexível. Né? Isso era para ser. Né? Devolver o troco a mais que você recebeu, né, Ricardo? Devolve. Isso é negociável para mim, né? Por mais que tivesse decisões divergentes, você sabia que lá em cima, quando nós chegássemos lá, nós tínhamos que ter um entendimento padrão. Por quê? Porque feria um determinado princípio constitucional e a carta era respeitada. Hoje não se pode mais, não ter mais certeza disso. Eu vou citar um exemplo prático, né? Para quem é leigo. Mesmo o leigo já deve ter ouvido falar no tal de trânsito em julgado. Né? Trânsito em julgado, para nós, advogados, é a maior certeza que nós podemos ter em relação a um processo. Né? Por quê? Transitou em julgado, ninguém mais mexe. Né? Agora se mexe. Agora o Supremo disse que não é bem assim. O que seria o trânsito em julgado? Já estava determinado, o processo já está... Eu tenho várias instâncias, tenho várias instâncias processuais, né? Primeira instância, tribunal, STJ, STF, que é a última corte. Quando não é mais cabível o recurso, esse processo transita em julgado, ou seja, aquela sentença é imutável. Isso é um princípio dos mais basilares que existe no direito. Né? Por quê? Aí, em cima disso é que vem a segurança jurídica. Né? Mas, recentemente, ano passado, o tribunal disse que não é bem assim. Eu posso rever a sentença transitada em julgado. Né? E aí você não sabe mais para onde ir. Como é que você vai chegar para o seu cliente dizendo o seguinte, olha, você ganhou aquele tributo, tua ação transitou em julgado, você se creditou, agora vem uma ação do Supremo e você vai ter que devolver isso. Você ganhou, mas perdeu, ou pode... Meu. Então, assim, esse é que é o grande problema. Então, essa é a grande dificuldade hoje que nós lidamos, o operador do direito lida, né? Que é essa insegurança. Basicamente é isso aí, né? Fora isso,
né? Seria um... Eu acho que, assim, acho que tua pergunta também para os empresários, né, Joey? O que trouxe de mudança nesses últimos 10 anos, né? Esse é uma das grandes dificuldades, que é o que a gente vive hoje da insegurança jurídica, até uma questão de investimentos, né? Eu usava o exemplo da tese tributária. A tese tributária, o que é? É quando o governo te cobra alguma coisa de forma irregular, ilegal, e os advogados acabam pedindo esse valor pago a mais para o tributo de volta, né? A gente teve, há 4 anos atrás, a tese do século, que foi a maior tese julgada pelo judiciário, e essa tese ela tem um princípio que foi levado para fazer o julgamento. Desse princípio, muitos outros tributos foram cobrados de forma irregular, no mesmo princípio que elas julgaram a tese do século. Mas como o caixa atual está deficitário do governo, eles mudaram o julgamento. Não, a gente já não entende mais assim, nesse momento. A gente não pode julgar a favor por interesse de não esfolar o caixa do governo. Vou fazer uma brincadeira aqui. Isso me lembra uma ocasião que nós estávamos no tribunal, era na Justiça do Trabalho, inclusive. Vocês lembram da época dos planos econômicos? Não sei se vocês são tudo novos, né? Não lembro. Eu um pouquinho mais. Eu ouvi falar, né? Um pouquinho mais madurinho. Então, aquela história dos gatilhos salariais, enfim. E uma das teses na época era um desses planos econômicos, né, por causa de um NPC que foi suprimido lá em março de 90, acho que foi. E nós estávamos no tribunal fazendo uma sustentação oral, né? Nós advogávamos sempre só para a empresa, mas eu tinha um colega que ele tinha empresa e tinha também empregados, os dois lados. E, coincidentemente, naquele dia, caiu 2 ações para ele fazer a sustentação oral, uma que era ele defendia o empregado e outra ele defendia a empresa. E o tema era o mesmo, né? Então, quando ele entrou, ele já era conhecido no tribunal, quando ele foi iniciou a sustentação oral, o pessoal já começou a rir, né? Já sabia que na sequência como é que ele ia se explicar, né? E ele fez a sustentação maravilhosa, ganhou a ação, ele defendendo a empresa, ele ganhou a ação. 2 julgamentos depois, ele voltou à tribuna e o relator do processo olhou para ele. E agora, doutor? Eu percebi, nesse tempo que eu estava aqui, o quanto eu estava errado. Muito bem. Ele saiu muito bem. Aquilo foi uma gargalhada. Claro, né? Mas é isso aí, né? Então, é isso aí. Mas essa insegurança que está trazendo, né, essa dificuldade de controlar juros, de captar investimento, né? Então, acho que esse ponto judia muito do empresário, né? Acho que isso não é nem fruto de mudança de mercado, é fruto não sei se eu posso dizer incompetência, talvez esteja sendo um pouco agressivo com os nossos políticos federais, mas acho que é a incompetência do governo federal de equilibrar isso. As mudanças no nosso país acontecem muito frequentes, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto interessante, mas vamos lá, né? Saindo um pouco desse lado, eu acho que a tecnologia é algo que, né, algumas empresas não estão se atentando dessa situação. Claro que alguns ramos de negócio, na minha opinião, não dependem tanto disso como outros dependem, né? Mas imagino que hoje a gente tem que, pelo menos, saber que ela é essencial no mercado e se inteirar cada vez mais, mesmo que o teu ramo seja algo que não dependa tanto da tecnologia, né? A inovação ela é necessária, na minha opinião, ser colocada. Por quê? Porque vai facilitar o processo, vai diminuir tempo de trabalho dos teus funcionários, eles vão conseguir agir de forma mais estratégica, você vai conseguir olhar melhor o teu negócio, né? Então, acho que essas questões são as grandes mudanças que a gente teve, né? E acho que os costumes mesmo, né, Joey, estão alterando, né, com esses 10 anos que você colocou, né? E eu imagino que essas mudanças que hoje a gente pergunta de 10 anos, daqui a pouco não vão mais ser 10, né? O que aconteceu nos últimos 3 anos, né? O que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Isso acontece muito rápido. Exatamente. Acho que agora a gente vai começar a passar por isso, né? O Ricardo comentava da inteligência artificial e outras questões. Vamos lá, no ramo jurídico, a IA está presente em muitas frentes, né? Alguns usam mal, mas se ela for bem usada, ela é muito positiva. Então, você consegue acelerar processos dentro da tua atividade repetitiva que dá eficiência na entrega para o teu cliente. Então, vamos usar um exemplo. O ChatGPT é o mais conhecido. Dá para usar na advocacia? Dá. Dá para usar. Ele acelera processos. Só que o que acontece é que, às vezes, o advogado ele quer usar ele mais do que ele deveria.
E aí a gente enfrenta algumas situações como, por exemplo, que a gente já viu agora nos tribunais, que é advogado criando petições no ChatGPT exclusivamente, e o ChatGPT Sem dar aquela polida, né? o ChatGPT cria decisões de jurisprudência da fonte de dados deles. Então eu quero defender que essa xícara aqui ela é amarela e não preta. ChatGPT cria uma jurisprudência que já teve um julgado em Santa Catarina que definiu que a xícara preta na verdade é amarela. Ele vai criar. Ele vai citar o nome do juiz, que é juiz da vara tal, de tal cidade, assim assado, vai criar um número, uma data de julgamento e vai juntar na petição do processo. Mas quando chega para o juiz togado ali para julgar, ele vai lá, mas peraí, essa xícara não pode ser amarela, ela é preta. Deixa eu dar uma olhada. Aí você vai fazer uma pesquisa, não existe a situação. Então, isso traz um pouco daquele lado negativo do uso da IA, né? Mas outra situação, né? Você vai fazer protocolos, né? Às vezes um escritório, até o nosso, tem um número de protocolos relativamente considerável no dia, né? O protocolo o que é? Pegar o teu pedido e juntá-la no processo eletrônico lá, né? Isso é feito por pessoa, vai levar entre 10 a 15 minutos para fazer um protocolo, por causa da burocracia do site e tal. Hoje existe a IA que protocola automático, desde que você cumpra requisitos. Então, imagina esses escritórios de massa que defendem bancos, né, de varejo, grandes operadores de telefonia. O número de processos que eles têm é gigantesco. Então, a IA traz efetividade para isso, né? Outro exemplo da inteligência artificial no judiciário. O próprio STJ ele criou uma inteligência artificial para analisar se aquele recurso pode ser processado lá ou não, né? Eles chegaram numa margem acima de 90% de assertividade na análise. O ser humano tinha 70%. Caramba. Da assertividade. O problema do uso da IA, até outro dia vi uma notícia sobre isso, é que no Brasil, assim como outras tecnologias que se colocaram aqui, ela vem sendo banalizada. Isso. Ela não vem tendo o uso correto. Ela vem sendo usada, poxa, IA, eu quero fazer um desenho, IA, eu quero... Para coisas banais, sendo que ela é uma ferramenta que, lapidada ali, ela pode ser utilizada com muito mais inteligência. E já entrando no adendo isso, agora vocês como empresário, o quanto isso influenciou para vocês dentro do mercado de trabalho e qual foi as transformações que tiveram? A gente vem batendo muito aqui, quase todo o programa, falando um pouquinho das mudanças que todas as empresas sofreram, né? Com tecnologia e agora, principalmente, com o IA. Como isso impactou para vocês no mercado ali? Eu acho que até peço permissão para o Patrick para falar primeiro, porque como eu sou um pouquinho mais experiente, já fui pegando lá de trás, né? E o que a gente observa hoje, né? Por exemplo, hoje o mercado de trabalho, isso não é só no nosso setor, no privilégio, todas as empresas reclamando não só da qualidade da mão de obra, mas como ela se apresenta hoje no mercado, né? Nem falo em falta de mão de obra, disponível e como ela se apresenta, né? Então, assim, a gente percebe que quando a coisa era mais analógica, vamos dizer assim, você tinha mais o contato, o contato pessoal permitia que você formasse uma coisa que hoje eu acredito que na maioria das empresas está se perdendo, que é a cultura empresarial, né? Depois da pandemia, principalmente, né, com essa história do home office, acho uma ferramenta importante, em alguns setores é válido. Mas como é que uma empresa vai manter uma cultura empresarial com um empregado distante, que nem conhece seu chefe? Né? Verdade. Eu conheço empresas, nós conhecemos uma empresa que tinha 2/3 dos seus funcionários em casa. Como é que vocês fazem isso? Nós nem conhecemos os funcionários. Então, assim, esse distanciamento e essa geração que está vindo, em função da informática, né, da tecnologia, que não descarta, é importantíssima, e sem ela não vivemos mais. Mas ela cria um distanciamento das pessoas entre si. Isso está refletindo hoje, inclusive, no mercado de trabalho. Tá? A maneira como se porta, a maneira como atende um cliente, como encara uma hierarquia, por exemplo. Né? Então, por isso, o que a gente percebe hoje? Rotatividade, né? As pessoas não param mais. É muito grande a rotatividade, né? Isso, mas a ansiedade, porque assim, eu não penso mais em carreira, eu não penso mais... Nós temos uma das sócias nossas hoje, começou conosco um estagiário, está lá há 20 anos. Hoje é a sócia de capital da empresa. Né? Você criava funcionários, você criava carreira, hoje já não tem mais isso. Isto é assim, uma grande preocupação, porque como é que você trabalha a situação, né? Para os nossos clientes, para nós que somos prestadores de serviço, é pior ainda, porque diferente eu fazer uma camisa e eu não sei se o João, o Pedro, a Maria está costurando.
Agora, o atendimento personalizado do advogado ou do médico ou de qualquer outro profissional liberal, que é pessoal, né? É confiança. Esse relacionamento, né? É confiança. Ele é confiança. Né? Eu não tenho um produto para mostrar, eu tenho a confiança para mostrar. Se eu tenho rotatividade, se eu não tenho mais perenidade, como é que eu vou administrar isso? Então, é um grande problema. Como é que vai buscar um senso de pertencimento se eu estou muito distante, por mais que tenha a conexão com a questão digital, né? O entender o que é a empresa num contexto local. A gente comentava aqui que algumas ações da área de vocês, elas estão sendo feitas de forma virtual, que agiliza determinado... As audiências, né, acontecendo nesse formato, mas sem a pessoa, lógico que tem as suas vantagens de você poder contar com um profissional de uma determinada área, de uma determinada distância, mas como é que ela vai pertencer à empresa, sentir o momento, olhar no olho, né? Ver realmente qual é a dificuldade além das oportunidades. Sabe, isso é para provocar mesmo, né? Não é provocar. Eu acho assim, eu tenho ainda um pensamento de que isso é um grande modismo e a coisa ainda retorna, tá? Quando eu perceber que não era por aí o caminho correto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, um caso que aconteceu internamente no escritório, uma pessoa que inclusive estava preparada para ser um potencial sócio futuramente, um potencial enorme. E um dia ela chegou e disse, olha, eu não quero, eu vou trabalhar em outra empresa, meu negócio é trabalhar home office. O nosso sócio teve uma sacada muito grande. Como é que você vai ser visto pelo mercado? E se um dia não der certo isso aí? Então, profissional hoje liberal, como é que se eu não sou visto, eu não existo, né? Então, se eu me escondo atrás de um computador, e quando não tiver mais esse emprego, o que eu vou fazer? Como é que eu vou para o mercado? Então, assim, essa falta de visão, né, eu acho que lá na frente eles vão perceber, olha, isso foi um grande erro. E vai mudar. O mercado vai se ajustar. Acho que vai se ajustar. Só que nós estamos pagando o preço hoje. Né? E já tem pessoas já indo nessa corrente, sabe? A gente já percebe algumas pessoas dessa nova geração que já perceberam essa necessidade do relacionamento, do aperfeiçoamento, de se aperfeiçoar na própria sociedade que convive, como que eu vou me posicionar, como que eu estou sendo visto. Então, me parece, sabe, Ricardo, que já tem um movimento acontecendo de, peraí, né, esses caras aí, esses caras com cabelo branco aí, tem alguma coisa que eles já viveram, né, que eu posso aprender também. E o que eu acho muito bacana, essa troca com essa geração que a gente está no mercado, ela é muito rica, quando ela tem realmente essa escuta dos dois lados. Então, às vezes a gente é um pouco teimoso, né? A gente fala, não, a gente sabe que a gente fez isso há não sei quantos anos, e aí vem a pessoa... Mas traz tanta riqueza essa troca, que se a gente souber também olhar, escutar e aprimorar o nosso jeito de fazer, como é que eu digo, um time que vai cada vez estar mais forte para enfrentar o mercado. Vocês devem passar muito isso com o mercado ali de sucessão, né? Sim, vocês pegam gerações ali que se embatem ali muitas vezes, né? Porque a geração agora, ela parece que ela tem um pensamento diferente, que é mais minimalista, de querer menos, de não ter tanta ambição. Assim. Orlando, os negócios, né? Vamos lá, a gente tem negócios aí de muitos anos que vão passar pela sucessão, né? Às vezes, alguns já estão em segunda, terceira, quarta geração, e a gente já percebeu que eles criaram um método de fazer essa transição, né? Mas ela é um ponto sensível, sem dúvida é um ponto sensível, né? Então, às vezes o filho, né, ou até o próprio gestor, que não é da família, mas que vem para assumir um negócio familiar, ele tem uma visão muito diferente do criador, do fundador, né? E aí o que a gente tem que fazer? Preparar essa sucessão. Né? Preparar como empresário mesmo, né? Você até comentou, né? Os conselhos consultivos, algumas empresas com conselho de administração. E o que é? É debater o negócio, é analisar quem está vindo para assumir esse negócio e ver, primeiro, qual é a tua personalidade, quais são tuas características, fazer um PDI, um PDL, uma formação, realmente olhar essa pessoa para dizer, tem ou não tem potencial? E qual é o potencial e aonde eu posso usar isso?
né? E de que forma? E às vezes até chegar no sentido de que não tem potencial para assumir o negócio. Não é a sua área, né? não é a E sua você praia. vai só, bem, né? você vai se manter como pertencente ao conselho, pertencente à área societária, mas como sócio cotista e não sócio operacional, né? E vai contribuir da mesma forma, né? A gente tem alguns cases que a gente acompanha que existem sócios cotistas que nas reuniões do conselho eles dão opiniões valiosas para o negócio, mas não estão no dia a dia, porque a competência não é essa. Entendi. A competência não é administrar o dia a dia da empresa. Talvez se colocasse ele lá, ia dar um estresse de condução do negócio, né? Vocês têm hoje, pelo que eu vi ali, são 135 empresas que vocês atuam, pelo que eu li ali. A gente fez um Mas material ali, né? a mais ou ideia, menos muitas assim. delas são familiares, acredito. Acho que quase 100%. É a grande maioria. Vamos Nossa lá. região é uma característica. Que é né? característica, né, local. da região. E a gente vinha em todos os nossos episódios, quando a gente fala, e muitos deles são empresas familiares, né? Esse tema, sucessão, e aí me lembra da Ana, quando veio, né, e comenta que quando ela tinha lá 11 anos, já tinham memorandos, já tinham acordos, protocolos firmados. Essa importância, que nem comentou agora, de às vezes eu não estou no operacional, mas eu estou no estratégico, eu posso contribuir de uma outra forma. E é o que também a gente vê quando a família começa a crescer demais, o negócio fica muito robusto, grande, e está tudo bem, eu sempre comento isso, está tudo bem não estar no operacional, mas tu não pode deixar de contribuir, então tu não pode deixar de pelo menos entender o negócio para poder sentar na mesa como um conselheiro ou herdeiro, né? E se posicionar a favor do lado positivo, né? Contribuição, muitas vezes até, que nem tu falou ali, tem gente que se posiciona que enriquece a conversa do conselho, né? E assim, né, Luiz, eu usava até o exemplo que eu dei no começo ali da minha carreira, né? Eu, quando eu era criança, meu sonho era fazer medicina para agradar o meu pai. Pô, o cara que, né, foi teu exemplo de profissional, de dedicação, de ética na profissão. Peraí. E aí você faz uma outra faculdade e o teu pai fica chateado. Que peso que você tem que carregar, né? No meu caso não foi esse, né? Bem pelo contrário, ele incentivou que eu fizesse o que me faria bem. Eu acho que a grande dificuldade é, às vezes, o patriarca se frustrar porque o filho não entrou na operação. Né? E fazer com que aquilo se torne um conflito. E não se busque uma alternativa para essa situação. E aí quem paga esse preço é o negócio. É um negócio. Essa estrutura de vocês, do escritório de vocês, além, eu acho que vocês abrangem em geral, tributário, trabalhista, civil, todos. Mas essa parte de sucessão familiar, por ter 100% aí praticamente, né, de famílias dentro do escritório, acho que ele é um ponto que é um diferencial, querendo ou não, de vocês preparar, às vezes, a família para esse momento. Né? O projeto, né, Ricardo, do que a gente chama planejamento societário, sucessório, proteção patrimonial, enfim, vários nomes. O nome que eu não gosto é blindagem patrimonial. Acho isso extremamente... né, O cara já pensa aí. Parece que você está querendo passar a perna em alguém. Né? Mas, enfim, existe o termo também. Né? Mas o que o Ricardo colocou anteriormente, né? Esse planejamento, ele é o preventivo. Quanto antes você faz um planejamento sucessório, um planejamento de proteção patrimonial, um planejamento societário mesmo, quanto antes você faz, a partir do momento que a empresa cresce, e aí vem o exemplo que você citou da Ana Chiodini, foi feito com ela muito nova, né? Então as regras já estavam escritas. Né? Não quer dizer que aquelas regras escritas não foram alteradas em nenhum momento da história da empresa da Ana. Ou adequadas de acordo perfeito, com mas a evolução, né? eu já coloquei no meu hábito a discussão sobre isso lá atrás. Então não Só é cresce novidade. como um hábito normal, Né? Exato. Porque vamos lá, né? Vocês já devem ter se deparado, mas um acordo de sócios, né? Um protocolo de família é um documento extenso. Então, para um primeiro contato disso com uma empresa, primeiro ele é só um documento. Daqui a pouco, você vai tornando aquilo hábito no teu dia a dia, ele se torna uma ferramenta. Aí sim ele começa a trazer frutos para o planejamento da empresa. Mas se não, é só um documento. Né? Eu acho que a grande dificuldade... Burocrático. Né? Sim, claro. E assim, acho a importância maior, né, desse trabalho que começa lá atrás, né? Acho que nós temos a gente pode citar aqui uma empresa que é referência para nós nessa área, que, né, é a VEG, né? Ela trouxe isso e hoje todo mundo adota, né? É mostrar, né, para o herdeiro, né, ou para o sucessor, de que não é o nome que leva a gestão, né? O nome leva
pode ser a cotista, mas o que leva para a gestão é a competência. Né? Então, esse é o trabalho que você tem que fazer, porque você observa, as empresas quebraram por quê? Ou porque os filhos forçaram a ir para a gestão, ou o pai tentou trazer para a gestão quem não poderia. Não estava estar na preparado. gestão, né? Então, é uma dupla visão, né? Tanto do empresário, né, o pai, como o dos sucessores. Acho que esse é o grande, é o primeiro passo, né? Se conseguir passar por essa fase, bom, aí sim, tudo mais você pode escrever e gestionar, né? E trabalhar, né? E assim, né, para a gente pensar em sucessão, né? À primeira vista, a gente analisa sucessão, o que é? Assumir o negócio do pai e da mãe, ok. Mas o que você precisa para isso? Você precisa entender de planejamento estratégico, você precisa entender de área financeira, você precisa entender a área de pessoas, você precisa entender da área comercial, você precisa hoje olhar para a inovação, precisa olhar para a inteligência artificial, governança corporativa. Então, olha a trajetória, a jornada que alguém que pretende entrar no negócio precisa traçar para depois sentar na cadeira. É verdade. Né? Então, tudo isso precisa passar por uma formação e que essa formação seja leve e que entre realmente no prazer de desempenhar essa profissão. Né? A gente coloca, né, advocacia, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas como é pesado a advocacia, como é difícil, né? E eu uso um exemplo, né, pessoal, né, que é do meu filho, que ele estava naquela dúvida do que ia fazer de faculdade e um dia eles nunca quiseram fazer direito, né? Nunca, né? E daí um dia eu estava no carro e ele falou assim, sabe o que eu estou pensando que eu acho que eu vou fazer direito? Eu falei, como assim, cara? O que aconteceu, né? Por onde é que você tirou isso, né? Por que você agora, né? Nesse momento, à beira do vestibular, né? Eu falei, por quê? Porque você vai tão animado para trabalhar e você volta com tantas histórias legais que deve ter alguma coisa legal para fazer lá. Poxa. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar para as empresas também. Eu vou tocar o negócio da minha família, mas eu vou estar satisfeito com isso. Eu vou chegar feliz para trabalhar, eu vou chegar feliz para cuidar da produção, eu vou chegar feliz para administrar os funcionários, né, para pensar no futuro da empresa, ou eu estou lá só porque meu pai quer que eu esteja, ou minha mãe quer que eu esteja. Porque às vezes a criança está ali vendo, mas o trabalho do meu pai não deixa ele ir para casa, o trabalho do meu pai traz ele estressado. Olha o lado ruim, né? A gente não percebe isso, mas como é que Chega ele vai nervoso, gostar disso? Como é que ele vai querer fazer isso? Né? E esse é um hábito que às vezes os empresários eles tomam sem nem querer, sem intenção, né? Porque o trabalho ele é pesado. Sim, né? dia a dia. Eu vou dizer para vocês que não é todo dia que a gente chega, né? Dando pulo de alegria, mas assim, ele é pesado. Só que o fato de você chegar em casa e só trazer o lado negativo e a reclamação, você vai criar uma barreira frente àquilo. Afasta ele. Né? Pô, a empresa não dá lucro, está muito difícil, é todo funcionário indo embora, hoje roubaram não sei o que na produção, eu não aguento mais essa empresa, não aguento mais esse negócio, não quero mais isso para mim. Como é que você vai motivar teu filho a querer isso com eu não quero 20 isso, anos de idade? Não vai querer. E até a gente tem uma cultura que eu também digo que é uma cultura do país, isso, que o empresário ele só vai estar fazendo sucesso, ele só vai estar bem, ou ele, de alguma forma, só vai representar algo positivo se ele trabalhar de 18 horas por dia. Perfeito. Se ele... Pô, mas espera aí. 6 dias e meio por semana. Cara, tu não está fazendo teu serviço direito, tu está 4 horas da tarde em casa. Eu não vim brincar com meu filho, eu tirei meu tempo para isso. Pô, mas tu não tem serviço lá na tua empresa? Pô, tu não devia estar cuidando dos funcionários? Tem aquela coisa que parece que é invertido, né? Pode estar errada, né? A gente está tomando o teu tempo demais, né? Está tomando o teu tempo demais, mas a gente vê que é uma cultura um pouquinho invertida essa nossa, né? Eu acho que a gente aprende isso, né, Orlando? Quanto mais você trabalhar, mais sucesso você tem. E quanto mais férias você tira, mais culpa você carrega, né? Isso aí. E hoje você pega os grandes CEOs, né? Às vezes eles carregam. Acho que a maior dificuldade do grande CEO das grandes empresas é a culpa, é administrar a culpa. Né? Esses tempos eu tive com uma, não vou citar o nome, mas ela colocou, né? A maior dificuldade que eu tive foi essa. Só que eu aprendi a lidar com a minha culpa, porque eu viajo o mundo inteiro, eu passo uma semana a cada 2 meses em casa, tá? Mas eu aprendi a lidar com essa culpa. Sim. Mas é o que eu penso todo dia. Eu devia estar vendo minha filha crescer, eu devia estar com o meu marido, eu devia estar... Etc. Mas não, eu estou administrando essa culpa de uma forma seguinte. Hoje, a minha dedicação é com a minha carreira. E aí faz os acordos que você faz dentro de casa. Mas o que você fala é perfeito, Orlando. O que a gente percebe é isso. Né? O legal da nossa conversa é que a gente vai pegando essas coisas. Eu aqui no programa aprendi a lidar com essa culpa vendo o Luiz, que tira férias a cada 30 dias. Não, então pera. E tu sabe, não, mas sabe, eu ia aproveitar para falar isso, porque a gente realmente, esse ano foi atípico. E a minha esposa falou, e o pessoal pega no pé, eu falei, pega, né? Mas é a questão, quando tu falou a palavra equilíbrio,
Era isso que eu ia dizer. No sentido de que lá o pessoal falou assim, tu vai fazer reunião? Então eu fiz alguns acordos com a família. Eu falei, eu vou ficar de segunda a domingo, né? Então vai ter 4 dias desse período que eu tenho reuniões importantes, que de tal a tal hora eu não vou poder estar com vocês. E aí meu filho mais novo falou, e você vai fazer aonde? Eu falei, a gente vai ter uma sala, né? O hotel disponibilizou lá, vai fazer por vídeo lá. Ah, legal. Então eles carregavam de tipo assim, meia hora para começar a sua reunião, você vai lá, fica tranquilo, eu vou lá. E aí quando eu saía, eles já estavam esperando. E aí a José, a minha esposa, né? Ela falou assim, tu vê, a gente já está ensinando eles de que tá tudo bem trabalhar. Porque depois, na hora do almoço, ele falou, deu certo a reunião? Fechou o negócio? Aí eu falei, deu certo, filho. Então, pô, que legal, vamos comemorar. Posso comprar aquele brinquedo? Você acaba aproximando. Mas é importante, o equilíbrio é importante. E eles foram aprendendo isso no meu dia a dia, de que a viagem é para eles e é para mim também. Mas vai ter momentos ali que eu vou dizer assim, pessoal, eu vou... Mas eu aviso, a gente tem os combinados, então ele fala assim, tal horário, até tal horário eu tenho que estar off, né? De vocês. Mas vou estar ali junto. E depois eu retorno. E falar nisso, nesse nosso combinado, está na hora da gente ter aquele momento especial e a pergunta de praxe, se vocês já fizeram algum negócio tomando café. E aí, você já fez algum negócio tomando café, Patrick e também Ricardo? Diariamente, né, Patrick? Diariamente. Café é o nosso propulsor, combustível. Eita, falando em combustível, é o nosso também aqui, ó, com o Mimi Tudo Bem no caminho, não só a questão do café, você tem a sua abastecida, você tem ali a sua loja de conveniências e tem as suas delícias. Cada dia da semana uma delícia ali para você na rotisseria aproveitar. Aqui eu já estou vendo que tem uma coxinha muito especial aqui para mim. Tem um pessoal que já chegou com meia luna, então fique bem à vontade, que é Mimi. Tudo bem no caminho nessa hora do café. Patrick, começa falando para a gente, por favor. A gente faz negócio todo dia tomando café, né? E antes de começar, né, Luiz, a gente estava conversando, né, que a gente cria um ritual, né? É um ritual gostoso, né? Você preparar, seja em família, às vezes no próprio escritório, você faz o teu café para o teu cliente ali, para o teu parceiro, para o teu amigo, para o teu colega. Você prepara, você escolhe a cápsula, você faz... Parece que é um ritual onde você presta importância para aquele momento, né? E essa importância torna o negócio mais agradável, né? Parece que o cafezinho traz uma leveza para o dia a dia da nossa profissão, né, Ricardo? É um ato de gentileza, né? Eu acho que é a forma... A gente conversava aí um pouco atrás aí sobre essa questão da informática e as pessoas, né? A importância do relacionamento, as pessoas. O café é um instrumento valioso para isso, né? É o que aproxima, né? Abre uma reunião com café, totalmente diferente, né? É um ato de gentileza. É o convite para a gente poder começar a estreitar uma conversa. Vamos tomar um café junto, né? Tanto vocês, a parte comercial é muito disso, né? Sim, é muito importante. Bora ali no Mimi tomar um café? Bora no Mimi. Já quebra. Exatamente. E falando nisso, enquanto a gente está saboreando aqui o café e as delícias aqui da rede Mimi, tudo bem no caminho, a pergunta que a gente faz, tanto para o Patrick quanto para o Ricardo, além, nós conversamos aqui muita coisa sobre a questão profissional, né? Fora do ambiente profissional, o que vocês costumam fazer? Eu sei que o Ricardo ali não para também, né, Ricardo? Não, a gente precisa relaxar também. Eu acho que isso é uma recomendação para qualquer pessoa, né? Você ter um lazer, você ter um hobby, qualquer que seja, é muito importante, né? Você não pode estar sempre focado e ligado 100%, né? Você precisa relaxar. Nós temos algumas brincadeiras gostosas, né? Eu gosto, assim, de atividade externa, de pedal. A gente pedala bastante há muitos anos, mas ultimamente o nosso hobby é a música, né? Então, um grupo de amigos, praticamente nenhum deles músico profissional, né? Nós tínhamos só no passado o Paulico, sim, né? Que Paulico mais ligado. Silva. Mas temos uma banda que chama Seu Celso, né? Que é formada por famosíssima. Que é formada exatamente por profissionais de diversas áreas, né? Nós temos odontólogos, temos empresários, temos advogados da área de imobiliária, né? Enfim, que tiram um tempo
já foi maior, né? A pandemia teve esse condão de quebrar um pouco essa escala de encontros, né? Porque nós semanalmente nos reunimos para ensaiar, bater papo. O objetivo sempre foi extravasar, né? E estamos aí. É uma brincadeira muito gostosa. É importante essa descompressão, né? Do dia a dia. Né? Vocês que vivem, que nem tu falou, vocês amam o que vocês fazem, né? Mas no lado existe o momento de tensão, né? O trabalho, e daí o que tu faz para descomprimir, né? A banda é uma, né? Falou em banda, o Hernandinho já matou. Também faz parte. Também tem. Hernandinho também. Aliás, eu tenho tanto hobby que eu vou pro trabalho para relaxar. Boa. É muita coisa. É muita coisa. Mas Piloto também. Piloto, banda. Piloto, vai de tudo. Ele pega no meu pé, mas ele também faz. O trabalho é o lazer. A competição aí é boa, viu? É uma ferramenta que a gente tá falando antes, importante aí da tecnologia. O WhatsApp hoje faz a gente, né? Sim. Fugir de tudo. Tu só senta numa cadeira e fala, não, tô no escritório. Também tem isso. E tudo acontecendo ali. E você, Patrick? Eu gosto muito de atividade física. Eu faço academia praticamente todo dia. Isso é regra. E eu sou daqueles... tem um advogado do escritório que fala que é os psicopatas da madrugada, né? Eu vou treinar às 5 da manhã. Né? Caramba! Então eu tô lá, abro a academia às 5 da manhã. O dia, quando tu sai, também tu sai. O compromisso tá pago. Isso, esse lado. Voltei a correr. Legal. Eu gostei bastante dessa volta aí. A gente... parece que esse horário é uma hora que você esquece de tudo, só se concentra naquele momento, né? E acaba jogando essa energia para fora, né? Tentei me aventurar com banda, mas acho que não é meu talento, não foi. Ninguém me aceitou. Não deu muito certo. E a gente acaba reunindo as pessoas que a gente gosta para fazer uma comida, né? Um churrasquinho. Isso acho que é uma das coisas que a gente mais tem feito ultimamente, é aproveitar nossos momentos de amizade mesmo, né? Seja em família, com amigos, e compartilhar a vida, né? E você comentava, né, que o seu pai é da área médica, você seguiu para a área do direito, mas é casado com a Alessandra do Receituário, é da área da saúde. Da área da saúde. Então não ficou tão distante assim. Não teve jeito. Tentei, mas não consegui. O mundo trouxe de volta. Aproveita, faz o pitch agora, faz a moral em casa, Patrick, já anuncia a Receituário. Já estou vendo. Não, ela tem um empreendimento há muito tempo aí, todos conhecem. Né? É famoso. Né? Mas eu acabei não conseguindo escapar, realmente. A área da saúde acabou me apeteceu. Puxando de volta. Que legal. E eu vou aproveitar para fazer um merchan. O primeiro comercial da Receituário eu quem gravei, cara. Olha aí. A voz, Isso há bastante tempo atrás. Caramba, que interessante. A Alessandra que me lembrou disso, eu não lembrava. Olha. Aproveitando, quantos anos a Receituário tem? A Receituário já tem um bom tempo. São... Dá mais tempo. 30? 30. Por aí. Bastante tempo. Não fez 30 anos, 28. 28 uma história anos. Foi legal. Quando eu vi Isso aí, uma pessoa para convidar para vir bater um papo Sim. aqui. Né? Isso mesmo. Estende o convite, Alessandra, vir bater um papo com a gente aqui sobre a área Acredito da que saúde. seja uma das pioneiras nessa área de manipulação, né? Em Jaraguá, acho que eu acho que tinha já, mas ela veio com uma visão bem inovadora, né? Trouxe umas questões bem novas aí para a cidade. Patrick e Ricardo, fugindo agora um pouquinho da parte séria aí do trabalho de vocês, outro dia eu vi uma reportagem que eu achei muito inusitada, engraçada ali, daquelas que a gente pega ali, que um homem bêbado acabou sofrendo um acidente ali. Sei que ele ficou desaparecido, ele passou acho que 8 horas, 12 horas procurando ele mesmo, junto com a polícia. Vocês já tiveram algum caso assim inusitado ali pro escritório, ali, que vocês podem comentar ali sem Não precisa falar o nome. Assim, não dá para comentar. A cidade é pequena, mas nós brincamos. Se nós tivéssemos escrito, catalogado essas histórias todas que nós tivemos no escritório, esses 30 anos, tem histórias que vocês nem imaginam, memoráveis. Assim, algumas dá até para contar. Por exemplo, nós tivemos um cliente que ele passou quase 2 anos fugindo do oficial de justiça porque ele tinha um problema com o banco. E um dia ele passa na frente da casa e olha lá, a casa vende-se.
bate na porta, fala, uma casa bonita, eu estava precisando trocar de casa. Abre a porta, era o gerente do banco. E ele não comprou uma casa nova. Está se escondendo 2 anos, ele foi exatamente por... Mas assim, nós temos histórias memoráveis, que não dá nem para... É incrível, assim. Quando a gente começa a contar... Eu lembrei de uma, né? A gente, na época que eu advogava na área da saúde, né? A gente tinha uma empresa que fazia exames de imagem, né? E aí, um dos médicos foi laudar o exame de imagem de um homem que tinha um nome de mulher. O nome dele era nome de mulher. Ele laudou, era uma ecografia de abdômen, né? Um ultrassom de abdômen, e ele questionou assim, útero e ovário não visualizados. Né? Aí o cara entrou com uma ação pedindo dano moral, porque, né, que absurdo, não sei o que e tal. E daí nós chegamos na audiência, né? Eu falei pro diretor do instituto, cara, vamos com calma, vai ser fácil, né? Isso aí, né? Coitado, o cara deve sofrer isso a vida inteira, né? Sim. Daí a gente sentou na audiência, o juiz falou assim, fulano de tal não está? Chamou o cara que pelo nome de mulher. Ele, eu sou fulano de tal. Mas a fulana não veio? Daí o juiz me olhou e falou assim, o senhor entendeu a dificuldade que a gente está vivendo agora? Causa ganha. Ganhamos. Essa foi rápida. O senhor entendeu a dificuldade que nós estamos vivendo? Assim, a gente vai contando, vai relembrando, nossos encontros, nas nossas festas, a gente fica trocando... E daí relembrando essas histórias, né? E nós devíamos ter escrito, sem citar nomes, mas devíamos ter catalogado, porque tem cada coisa... Fazer um livro. Espetacular. O jurídico, ele traz muito isso, assim, porque as pessoas às vezes têm uns pensamentos, assim, umas coisas, né? Que já não é... E falou em fazer um livro, né? O Luiz Sérgio, que tem o seu livro aí, tá no mercado, né? Pois é. Vamos fazer mais um merchan, hein, Luiz Sérgio? Opa. Então, Destaque aqui de Santa Catarina, mano. Tem sido um sucesso aí, eu agradeço a todos do mercado imobiliário, principalmente. O livro é voltado para o mercado imobiliário, né, o mercado de luxo, e a gente teve uma boa adesão, principalmente em São Paulo, né, foi lançado na Feira do Livro, São Paulo, acabou virando best-seller, chegou agora os livros com o selo. Então, eu falei, poxa, é algo que a gente pensou quando foi convidado em contribuir, né, em contribuir com conhecimento, com as nossas histórias, mas foi um capítulo só, são 32 capítulos, são 32 profissionais, cada um contou um capítulo, e a gente acabou participando ali, para mim foi uma experiência maravilhosa, agradecer o pessoal aí da editora Chave Mestra pelo convite, e parabenizar todos os autores aí que contribuíram. Legal, espetacular, gente, essa pegada. E a pergunta que não quer calar para os nossos convidados... Então, vou fazer aqui a nossa pergunta tradicional, o que é investir com propósito para vocês? Começando pelo Ricardo. Essa pergunta ela já veio muitas vezes para nós. Eu acho que assim, investir com propósito é pensar, em primeiro lugar, em várias coisas. Perenidade. Eu não tenho um empreendimento que é só para mim, né? É para meus sucessores ou outros que virão se eu não tiver sucessor. E acontece muito isso, né? Hoje... O nosso escritório, acho que só eu tenho uma filha trabalhando, os outros, né? Mas preparamos o escritório e nos preocupamos em prepará-lo para alguém tocar. Ele não vai acabar conosco, né? Então, perenidade. Segundo, eu acho que ter um empreendimento é também pensar na comunidade, né? Principalmente nós de fora, a gente dá muito destaque, dá muita relevância nisso, tá? Para as pessoas que vêm para o escritório, pessoas que já saíram, a gente sempre destaca isso. Jaraguá do Sul nos recebeu de braços abertos, né? Formando grandes amizades aqui. Tivemos relativamente sucesso. E nós temos que devolver isso de alguma forma. O empreendedor ele tem que pensar isso, ele tem que pensar também no seu meio, né? Nós, dentro da nossa possibilidade, nós devolvemos isso via trabalho pro bono, né? Atendemos praticamente todas as associações e entidades, né? A PAI, bombeiros, de uma forma gratuita. Hospital, né? Enfim, é uma forma de a gente tentar devolver um pouco do que nós ganhamos, né? É agradecer a Jaraguá do Sul pelo que nós somos hoje. Então, trabalho de propósito é isso aí, né? Empreendedorismo de propósito é isso, é você pensar, lógico, no seu negócio, no lucro, no seu sucesso, na sua competência, entregando um produto de qualidade para o seu cliente, que ele merece, ele paga por isso, mas não deixando de lado as pessoas que estão com você, que podem ser, eventualmente, seu sucessor,
na comunidade que ele abraça, né? Que ele recebe, né? Para mim é isso. A gente fala muito no nosso, nas nossas, dentro da MMD, que a gente está a serviço da vida, né? Então a gente trouxe essa questão para a advocacia justamente por isso, porque as pessoas que integram as empresas são distintas do CNPJ, né? Então a gente está a serviço dessa vida, né? Dessas pessoas que estão integrando as empresas. Como que a gente pode trazer diferencial para ele? Acho que o nosso propósito maior, investir com propósito, é ajudar, no final do dia, você conseguir chegar na conclusão que você ajudou o teu cliente de alguma forma com o trabalho que você desenvolveu, né? Então, além de ajudar os nossos clientes, eu sempre digo assim, você coloca o cliente em primeiro plano, porque sem ele a gente não consegue desenvolver os negócios, né? Mas o nosso cliente interno, né? Você conseguir propiciar um ambiente de crescimento para as pessoas que estão lá, de desenvolvimento, de formação, de realização de sonhos, porque o nosso trabalho faz a gente realizar sonhos, né? Então a gente busca muito essa formação das pessoas dentro da MMD para que a gente possa justamente transformar esses profissionais em tão competentes para que eles possam chegar na satisfação pessoal deles e na satisfação junto às pessoas que eles estão atendendo, né? Gerar acho que esses valores são os formatos de investimento que a gente prega, né, Ricardo? E a devolução, como você falou, para mim é fundamental. A gente, de alguma forma, devolver isso para a comunidade, né? A gente criou alguns movimentos que a gente faz de palestras, de rodas de conversa. E a ideia qual que é? Eu sempre digo, a gente não fabrica xícara. Então, a gente não pode dar xícara de brinde. O que a gente faz? A gente tem conhecimento. Então, a gente compartilha o conhecimento. Dessa forma, a gente consegue trazer mais segurança nas relações, mais conhecimento para as empresas, para as pessoas, para as instituições. E aí, de alguma forma, a gente devolve isso. E um dos motos que a gente trabalha muito aqui é o conhecimento, ele tem que ser partilhado para ele ter valor, né? Isso é fundamental. Não adianta hoje, não vou guardar para mim aqui. Não. Muito pelo contrário. Vamos preparando. E parabéns aí por essa iniciativa, parabéns por esse procedimento, parabéns pela área de atuação. Né? A gente está aqui com o Ricardo Maia, a gente está aqui com o Patrick Messer, da MMD Advogados Associados, e batemos um papo aqui bem gostoso, passemos por várias vertentes, né, de Sérgio Orlandinho. Muito legal. Para trazer para você essa instigação, essa provocação, para que você possa também estar colocando, alavancando o seu negócio ou investindo na sua fonte, enfim. Essa é a ideia de um aprendizado em conjunto, né? Uma sinergia, onde vai te tirar aí da zona de conforto e te colocar para frente. Siga a gente nas redes sociais, @o Investidor com Propósito, também no YouTube, no Instagram e também no oinvestidorcompropósito.com.br. E no próximo episódio a gente traz mais grandes histórias como foram as que a gente teve aqui hoje. Né, sensacional. Segunda temporada está sensacional. Muitas histórias, assim como hoje, bem descontraída, enriquecedoras. Vale muito a pena. Queria agradecer aí, Ricardo, o Patrick, toda a equipe do escritório de vocês, né? E dizer que essa essa resposta de vocês com relação a investir com o propósito de devolver para a comunidade é algo muito importante. E a nossa região, a nossa cidade, ela leva isso muito a sério. Eu acho que esse é um dos grandes segredos de nossa cidade. O sucesso de Jaraguá do Sul. Sucesso de Jaraguá. Né? A gente se preocupava, assim, uns 5 anos atrás, a gente conversava com alguns empresários sobre essa nova geração ter a mesma importância que vocês têm de que a gente crescer com isso. Né? A gente crescer e dizer assim, eu tenho que devolver para a comunidade aquilo que ela me entregou. Bonito. Parabéns e obrigado. Espetacular. Por compartilhando. Nós que agradecemos aí a oportunidade de poder trazer um pouquinho da nossa história e de estar aqui nesse momento descontraído. Muito, muito bacana. Parabéns para vocês pela iniciativa. Doutor Ricardo, nós não fabricamos xícaras, como o doutor Patrick falou, mas queremos deixar aqui nosso brinde. Valeu. Muito obrigado. Tá linda demais a xícara. Parabéns, turma. Ficou muito bem. O nosso presente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Foi bem agradável mesmo. Muito bom. Brigadão aí, o Ricardo, obrigado, Patrick. E para você que nos acompanhou aqui, vá ficando esperto, porque cada episódio está sensacional. Você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar os episódios anteriores, também está à sua disposição no YouTube do O Investidor com Propósito. Fique à vontade e vasculhe a beça
veja os episódios anteriores e também entre em contato com a gente, @o Investidor com Propósito no Insta e acompanhe no YouTube O Investidor com Propósito. Até o próximo programa.